Se você já tem um produto validado, se você já tem um negócio que funciona, mas você não consegue crescer ele, você deve estar cometendo esse erro aqui. E é um erro muito óbvio, muito simples. Quando eu falar ele, você vai entender instantaneamente se você está cometendo ele ou não. Mas ao mesmo tempo, eu vejo um monte de gente cometendo esse erro. E se eu não aponto esse erro para as pessoas, elas não se tocam que estão cometendo ele. Então é disso que eu vou falar hoje. Mas antes eu quero começar com uma história. Eu conheço uma empreendedora que está no ramo de bebidas, tá? Bebidas alcoólicas enlatadas, não vou falar qual é, para não expor ninguém aqui. E ela tem um produto que vende bem. Ela tem clientes que recompram o produto dela, as pessoas falam bem do produto dela, só que ela está com dificuldade de crescer. E aí, quando eu fui observar o negócio dela, ela é do tipo que gosta de fazer um Instagram bem feito, conteúdos com videomaker, tem um site bonito e não consegue crescer as vendas online dela. E aí, se você for ver, o que, que ela não faz que ela deveria fazer e que linka com o título desse vídeo? Ela não foca em ponto de venda. Né? Ela não vai para a rua, ela não coloca o produto dela em supermercados, lojas de conveniência, por ser uma bebida alcoólica, faria sentido festas também. E ela não faz isso simplesmente porque ela não gosta. Ela prefere trabalhar nos canais digitais, ali nos canais online. Honestamente, eu acho que é porque é mais sexy, né? É mais bonito você ter um Instagram bem feito, com vídeos bonitos, falando da marca, mostrando o produto, só que tem um probleminha aqui. Quando que você, e agora eu quero que você pense no seu padrão de consumo, quando que você está mais disposto a comprar ou a experimentar uma bebida alcoólica enlatada, que se bebe gelada? E a resposta é óbvia, né? É quando você está na rua ou quando você está numa festa, né? Você quer comprar a bebida gelada para consumir agora ou daqui a algumas horas. E aí quando você vende uma bebida dessa no seu site ou mesmo no Mercado Livre, é difícil as pessoas comprarem uma bebida alcoólica com planejamento, né? Tipo, eu vou comprar agora no site para ter em casa, porque daí eu gelo na geladeira e eu bebo no final de semana. Se você for pegar o mercado total de bebidas alcoólicas enlatadas, que se bebe gelada, né? Não estou falando aqui de um destilado que você compra para deixar em casa, e sim de uma bebida que você pega da geladeira ou na loja de conveniência ou no mercado. E agora, nesse instante ou daqui a algumas horas, você abre a latinha e toma. Eu chutaria que, sei lá, 90%, 95% desse mercado é de consumo imediato ou quase imediato. E essa empreendedora, ela não gosta de trabalhar esses canais. Então ela está brigando ali com o comportamento das pessoas, de uma certa forma, está brigando com o mundo para tentar vender a bebida dela pelo canal de internet, sendo que as pessoas querem comprar no mercado, na festa, na balada, no bar, na loja de conveniência, né? E aí ela tem dificuldade de crescer. E o lema que para mim representa esse tipo de comportamento é pesque onde tem peixe, né? Eu aprendi isso com um cara lá de fora chamado Ramit Sethi. Para mim faz todo sentido, cara. Se você quer pescar e pegar um monte de peixe, você tem duas opções. Você pode ir lá para o fundo do mar, onde talvez tenha peixe, talvez não tenha, e ficar tentando pescar. Ou você pode ir no Pesque Pague, onde tem um monte de peixe, né? E aí você pesca o peixe, joga, pega outro, joga, pega outro, joga. Mesmo que você não vá no Pesque Pague, né? E eu já trago a analogia para o mundo real. O Pesque Pague você tem que pagar para entrar. Talvez você não queira pescar no Pesque Pague, mas você tem que ir para um rio que tenha bastante peixe, de preferência numa época que tenha bastante peixe, para você jogar suas iscas e pescar os peixes com uma facilidade maior. Não adianta você ir para o canto do rio onde não tem peixe e reclamar que você não consegue pescar. É muito óbvio isso quando eu falo dessa forma, mas essa empreendedora, ela está tentando pescar aonde não tem peixe. Ela está tentando vender bebidas geladas de consumo imediato num canal digital, no Mercado Livre, no site dela, onde as pessoas têm que se planejar para fazer a compra e aí gelar a bebida quando ela chegar em casa 2, 3 dias depois. E a maioria das pessoas simplesmente não vão fazer isso. Elas vão no mercado, no posto de gasolina, comprar a bebida que tem lá e experimentar a bebida nova que aparece na prateleira lá e vão
fazer aquilo. Obviamente, ela faz vendas, tá? Então, isso é interessante. Não é que ela vende zero. Ela vende ok. Só que ela está perdendo boa parte das vendas dela por não explorar canais de distribuição físicos, que é onde as pessoas compram bebidas geladas. E aí você vai falar, pô, Bruno, beleza, mas esse é um caso muito específico, né? Eu não vendo bebidas geladas. O que tem isso a ver comigo? Vou te dar outro exemplo. A maioria dos personal trainers, dos nutricionistas, eles usam como canal de marketing o Instagram, né? Porque é uma rede bonita, é uma rede em que elas podem postar fotos de pratos, rios de treinos, e faz sentido? Até que faz, tá? Tem clientes de personal trainers e nutricionistas no Instagram? Até que tem. Mas vamos ser sinceros aqui. Quando um personal trainer posta vídeos no Instagram mostrando os deltoides e os trapézios e o peito do Arnold que ele está fazendo isso para mostrar para os clientes dele o que ele consegue conseguir para aqueles clientes, ou ele está fazendo isso para se mostrar, para mostrar o sucesso do corpo dele para outros personal trainers, né? Eu vejo isso muito com designers também. Os designers querem postar portfólio e muitas vezes dá a impressão que eles estão querendo mais mostrar aquilo para outros designers do que para potenciais clientes deles. E se eu fosse um personal trainer, se eu fosse um nutricionista hoje, se eu fosse um designer, aonde que eu colocaria meu conteúdo? Aonde que eu iria pescar por novos clientes? E eu te digo, provavelmente seria no LinkedIn, né? Não estou falando que é o único canal disso, mas vamos supor que eu comece a mostrar no LinkedIn como que um profissional consegue ter um treino mais efetivo, ter mais resultados em menos tempo, que é o que eu busco quando eu estou procurando um personal trainer, né? Se ele começa a colocar isso lá no LinkedIn, que é um lugar meio contraintuitivo para um personal trainer, para um nutricionista postar conteúdo, eu estou fazendo algumas coisas. Primeiro, uma boa parte do LinkedIn tem renda, né? Não é todo mundo, mas o LinkedIn é uma rede para profissionais, então boa parte das pessoas lá tem renda e tem pouco tempo. Ou seja, é o público perfeito para um nutricionista, para um personal trainer. Eles também querem ter uma certa performance ali, talvez no trabalho, que um plano de dieta ou um plano de treino poderia ajudar eles. Além disso, tem poucos profissionais ali postando conteúdo, diferentemente do Instagram. Então, o LinkedIn, na minha visão, para esse tipo de profissional, é um lugar que tem muito peixe e pouco pescador, né? Diferente do Instagram, que pode ter bastante peixe, mas também tem muito pescador. Então fica aquela coisa meio... você até consegue clientes, mas você está competindo com todo mundo, então fica muito difícil de se diferenciar. E isso se aplica a uma infinidade de modelos de negócio, cara. Se você... Vamos dizer que você quer construir uma audiência sobre livros, sobre leitura. Tem muita gente que faz isso no TikTok. É uma opção, tem até o BookTok lá, né, que eles falam. É uma opção? É uma opção. Todo mundo está no TikTok. Se eu fosse fazer isso hoje, talvez eu consideraria fazer isso no Twitter. Porque, apesar de ter menos gente no Twitter, todos são leitores. Não necessariamente de livros, mas o fato da pessoa ter escolhido ir numa rede social de texto para ler, né, talvez faça ela ter uma propensão à leitura maior do que quem assiste TikTok. E aí eu vou ser o único cara do Twitter que faz review de livros, por exemplo. Se eu fosse, sei lá, criar uma agência de marketing digital para focar em startups de tecnologia, eu iria em eventos de tecnologia, de startups, de SaaS, de micro SaaS, de devs, para fazer networking, conhecer potenciais clientes, porque nesses eventos tem muito peixe, tem muita gente que potencialmente poderia comprar os meus serviços. Vamos supor que eu fosse um arquiteto querendo ajudar criadores de conteúdo a fazer um bom estúdio, um bom cenário, né? Igual eu tenho um cenáriozinho aqui. Fazer um bom estúdio seria um nicho ali da arquitetura. Como que eu chegaria nesses clientes? Poderia fazer anúncios no Instagram falando: se você quer que eu te ajude a criar o seu cenário e o seu estúdio, eu sou um arquiteto e você vai ter mais autoridade e vai ter um cenário mais estético e não sei o quê. Poderia. Ou eu poderia fazer parceria com youtubers que ensinam a fazer YouTube, né? Que nem o Johnny Vicari, que é o meu
o meu parceiro lá do meu podcast A Próxima Onda, né? Ele tem um público disso, eu chegaria nele e falaria, Johnny, deixa eu fazer o seu cenário para você, deixa eu oferecer o meu serviço para, sei lá, 2 membros da sua audiência, para você premiar eles com isso, e aí você fala de mim e eu posso vender os meus serviços para muitos YouTubers. Talvez o Johnny não tenha a maior audiência do Brasil, né? Ele não é a Virgínia ou o Ícaro de Carvalho, mas ele tem uma audiência extremamente concentrada de pessoas que têm ou querem ter canais de YouTube. E eu tô fazendo esse vídeo porque às vezes a gente fica se batendo procurando o maior canal de marketing para o nosso negócio, mas às vezes a gente só precisa do canal certo e que seja um canal muito concentrado com esse número de clientes. Ou talvez a gente está procurando o canal mais sexy, como é o caso daquela empreendedora de bebidas, como é o caso dos personal trainers que ficam postando os treinos dele no Instagram, e a gente não foca no canal que talvez seja o mais efetivo e com menos competição. Então, assim, o meu ponto aqui nesse vídeo não é falar para essa empreendedora de bebidas fechar o e-commerce dela. Ela pode continuar tendo o e-commerce dela. O meu ponto não é falar para o personal trainer parar de fazer vídeos no Instagram. Ele pode continuar fazendo isso, mas se fosse eu procuraria e investiria 80% do meu esforço num canal de marketing onde tem muito peixe e pouco pescador. E se esse vídeo foi útil para você, ele fala sobre canal, que é um dos 5 pilares de uma boa ideia de negócio. E eu tenho um outro vídeo aqui que te ensina a fazer uma ideia milionária de negócios e eu te mostro os outros 4 pilares de uma ideia de negócio. É um dos melhores vídeos desse canal, é um dos mais antigos também, não tem tanta view, mas eu te vejo nesse vídeo porque eu acho que você vai gostar dele também.